Maguila, Bruce Willis e Robin Williams têm em comum? Fica com a gente que você vai descobrir. Seja muito bem-vindo. Esse é o Você Pode 22, o podcast do Hospital 22 de Outubro e da Associação Paulista de Medicina de Mojimirim para falar sobre inovação, qualidade de vida, saúde. E hoje eu, Elias Ajub, médico psiquiatra do Hospital 22 de Outubro, tenho comigo, com muito prazer, Dr. Edmilson Souza, meu amigo do coração, neurologista, está aqui na cidade, atuando na neurologia desde 1989, não só sócio, como também fundador, guerreiro, trabalhador do Hospital 22 de Outubro. Edmilson, o que eles têm em comum, então? Bom dia, Elias. Bom dia, pessoal. Todos eles tiveram demência. Demência, esse é o papo que a gente vai ter, e já que é de demência, não esquece, manda esse vídeo para todo mundo que vai se interessar, compartilhe também, senta o dedo aí no like. Conta para nós, Edmilson, tem outros famosos também, né, que tiveram demência? Tiveram vários famosos. Você vê, Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, teve doença de Alzheimer no final do mandato. E o que diferencia esse grupo de pessoas é que eles tiveram demência já na idade avançada. Por quê? Eram pessoas bastante ativas, produtivas, e eles tocaram bem a vida. Isso evitou que a demência os acometesse na idade precoce. Perfeito. Edmilson, conta de uma maneira tranquila para o nosso ouvinte o que é uma demência, quando a gente chama de demência, ou até onde vai o esquecimento, onde começa a demência. É interessante isso, porque as pessoas se preocupam muito que estão esquecidas. E hoje em dia é até muito comum, as pessoas têm uma vida muito corrida, perde a chave, não lembra onde guardou, ou então esquece algum compromisso, que são situações de esquecimento natural ocasional. A demência é quando a pessoa tem esquecimentos repetidos, persistentes e que muitas vezes são difíceis de serem percebidos no início da doença. Como, por exemplo, não conseguir conferir um troco, não conseguir administrar sua conta bancária, mesmo se lembrando da senha, não conseguir manter os compromissos que não são diários, mas que ocasionalmente ele tem lá uma conta a pagar, uma conta a receber, e ele acaba se atrasando por esquecimento. Isso são os primeiros sinais. Perder as coisas também é uma coisa, é um fato comum, deixa queimar comida. Geralmente, a pessoa com demência, ela perde consistentemente, ela não perde uma vez ou outra. Ela guarda e depois não acha. E quando acha, não se lembra de ter colocado ali. Como a pessoa que guardou uma chave num lugar diferente, quando lembra ou quando acha, eu deixei aqui. Mas a pessoa com demência se nega a entender que... Por não ter esse registro de que guardou naquele lugar, fica achando que alguém que pegou, alguma coisa assim. É muito comum a pessoa com demência acusar familiares ou funcionários de roubo, porque ela acha que tudo sumiu, mas ela não lembra que ela guardou em um lugar diferente. Perfeito. Toda demência é Alzheimer, Edmilson? Não. Esses personagens que você citou no início não tiveram Alzheimer. Nós temos aí várias doenças que podem levar a demências. Temos as demências degenerativas, que são definitivas, e temos as demências reversíveis, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um hematoma subdural crônico, que por meses começa a ficar esquecido, ter dificuldade Um hematoma de subdural, então seria uma espécie de um coágulo na cabeça? Um coágulo na cabeça por uma queda ou por uma batida leve, que muitas vezes nem se deu conta, nem se lembra da batida. E durante meses ele começa a perder a memória, começa a ficar esquecido. A diferença é que, retirado o hematoma com uma cirurgia, ele volta ao seu estágio normal. Você fez a cirurgia e tratou esse tipo de demência, que é uma coisa talvez pseudodemencial, uma coisa reversível. Outra perfeito. Doença interessante reversível, que pode demenciar não
de forma grave, mais leve, é uma síndrome da apneia do sono, que interfere na memória da pessoa. A pessoa não dorme direito. Tem um sono ruim, uma ventilação ruim, quando trata e ela melhora a ventilação, a memória volta ao que era antes. Perfeito. Até quiser escutar mais sobre a apneia do sono, visita lá o capítulo que nós fizemos com o Dr. Adilson do nosso podcast, nós estamos falando sobre isso, hein? E, Edmilson, então tem um grande grupo de demências e Alzheimer é um desses tipos de demência, mas o Alzheimer não é tratável. O Alzheimer é tratável, o Alzheimer Ele não é reversível. reversível. Perfeito. Nós temos um grupo de doenças degenerativas que, apesar de tratáveis, elas não são reversíveis. O que temos hoje de tratamento, elas melhoram o funcionamento do cérebro e melhoram a memória ou a evolução por um tempo, né? Mas isso, com o tempo, ela volta a decair, a memória volta a ficar ruim e as pessoas evoluem de uma forma que todo mundo conhece, vai ficando cada vez mais dependente. Perfeito. Então, para a gente poder diferenciar o esquecimento normal, uma perda de memória que ainda esteja na normalidade, de uma demência que está se iniciando, quando que tem esse corte, essa diferenciação? O básico é aquele esquecimento persistente. A pessoa sempre se esquece, é repetitivo, não é um esquecimento ocasional, e isso passa a fazer parte da vida da pessoa. E uma coisa interessante é que essa pessoa não se dá conta do esquecimento, diferente de outras pessoas que falam, eu estou esquecido. Perfeito. Bom, você falou também de causas reversíveis para a demência. Às vezes a própria depressão, quando tratada no idoso, comumente está causando problemas relacionados à cognição, à memória, e aí trata. A tendência é melhorar bastante dos sintomas demenciais também, né? Depressão, ela é importante não só na reversão da demência, quando se é tratado e reverte, como na prevenção da demência. A pessoa que tem depressão ao longo da vida e não é bem tratada, no futuro a tendência é que ela tenha uma demência. Você tem outras doenças, como hipotireoidismo grave, como hipovitaminose B12, sífilis, anemia grave, que podem provocar demências reversíveis. Perfeito. Então, começou a esquecer. Isso abre toda uma investigação para tentar entender qual é o tipo de esquecimento, se tem uma demência de alguma causa reversível. E aí vai ter que fazer exames, é isso? Exatamente. O primeiro passo é fazer uma boa avaliação. Aquela pessoa que aparentemente não tem nada e fala lá no consultório, eu estou esquecido, ela não pode deixar de ser investigada. Porque mesmo a gente sabendo que aquilo ali dificilmente é uma demência, um problema ela tem, ela precisa de ajuda. Isso precisa ser tratado, isso precisa ser melhorado. E fala alguns exames que são importantes de se fazer para uma triagem como essa. Olha, o principal é a gente direcionar uma boa anamnese, fazer um roteiro de perguntas baseado nas dificuldades e na vida diária daquela pessoa, para saber onde estão as falhas. Em segundo lugar, uma avaliação neuropsicológica, uma bateria de testes que uma psicóloga especialista nessa situação aplica, que vai dizer para a gente qual é o grau de dificuldade e qual é a perspectiva de evolução, inclusive como é que está o padrão, a condição emocional dessa pessoa e quanto isso pode estar influindo. Além disso, nós precisamos, até hoje isso está mudando, a demência de Alzheimer e essas demências reversíveis foram por exclusão, ou seja, nós fazíamos exames para excluir outras doenças, como um tumor, uma lesão isquêmica, um AVC, numa área
que não fosse perceptível. Então, uma ressonância ou uma tomografia ajudaria nisso, os exames de sangue para descartar as doenças metabólicas. E, hoje em dia, nós temos exames mais sensíveis. Tá? Esses exames, eles ainda são de pouca utilidade, porque o que os exames como a avaliação neuropsicológica nos oferece é bastante eficaz. Mas eles terão utilidade dentro em breve, porque novos tratamentos estão surgindo. E isso a gente vai poder fazer tratamento na fase pré-clínica, que hoje o tratamento que nós temos disponível na fase pré-clínica ele ainda não traz benefícios. Quer dizer, pensar em uma pessoa que começou a esquecer alguma coisinha, os remédios que estão aí não são úteis nesse momento? Então, Elias, é nesse ponto que os remédios são úteis. A hora que ele começou a sim. ter uma dificuldade de memória. Quando eu falo na fase pré-clínica, é aquela pessoa que os exames mostram que ele tem um aumento das proteínas que podem provocar Alzheimer, ou ele tem um perfil genético, mas ainda tem uma memória perfeita. Não se resolve, não se adianta tratar com medicamentos essa pessoa que ele não vai ter benefício. Perfeito. Nós temos outras medidas a serem tomadas que o vão beneficiar bastante. Aliás, Edmilson, você puxou um negócio que eu acho super interessante de discutir. Existem hoje exames muito apurados, como você disse, alguns genéticos, neuroimagem funcional, que vê como o cérebro está consumindo a glicose, o oxigênio. Tem exames com, enfim, biomarcadores muito específicos para buscar as questões do cérebro. E aí, às vezes, o indivíduo não tem nada, ele tem um exame alterado. Até onde isso é útil para o indivíduo, ou seja, representa uma possibilidade de prevenir doença, ou até onde isso só vai gerar um estresse muito precoce por uma coisa que a gente só acha que pode vir? Exatamente. Quando a pessoa não tem nenhum sintoma, e aí a gente se baseia numa avaliação neuropsicológica para dizer que a memória está perfeita, os exames podem mostrar que ele já tem uma doença. Então, hoje, nós estamos dividindo doença de Alzheimer de demência de Alzheimer. Uhum. A pessoa que tem doença de Alzheimer pré-clínica, aquela pessoa que tem a memória perfeita, os tratamentos disponíveis hoje, eles ainda não melhoram a evolução dessa pessoa. A pessoa que começou a ter demência, que começou a ter dificuldades leves de memória, já está indicado e a longo prazo o benefício é palpável. Não tem reversão, mas você consegue diminuir a velocidade de evolução da doença e você consegue melhorar a condição de vida desse paciente por alguns anos. Perfeito. No caso, imaginando... Quer complementar? Não. No caso, imaginando assim, olha, vários filhos ali daquele senhor que começou a se esquecer, fez um teste genético que deu positivo. E aí aquele senhor que está se esquecendo vai evoluir para um tipo de demência, de Alzheimer, por exemplo. E aí os filhos ficam com essa informação. Meu pai tem a genética do Alzheimer, eu vou ter também isso? Então, você ter a genética não quer dizer que vai se expressar. Né? A expressão de uma doença não basta ter o gene da doença. Ele vai desenvolver. Isso depende, além da genética, de alguns outros fatores. Alguns tipos de Alzheimer têm uma tendência maior de transmissão e até 50% dos filhos podem ter. Mas isso é raro. Via de regra, 10% da família tem, quando você tem na família. Né? Então, essa é a chance de ter. Em relação à população geral, é alta. Mas não adianta eu pôr 90% estressado por uma situação que ele não vai conseguir mudar ou que ele vai conseguir resolver com medicamentos precocemente. No entanto, eu acho que seria muito interessante falar sobre as formas de prevenir a evolução da demência
que isso vale tanto para quem tem genética como para quem não tem. E já Perfeito. são bastante demonstrados que são os métodos mais eficazes para se avançar. Por exemplo, Conta para nós. Então, como que são as formas de tentar melhorar esse desfecho lá na frente hoje? Tentar melhorar hoje o que vai ser o desfecho lá na frente, é isso? então vamos lá. Se você tem doença de Alzheimer geneticamente e você pode desenvolver a doença, você pode adiar o aparecimento da demência por muitos anos. Uma vida saudável, ou seja, fazer atividade física, ter atividade intelectual, não é aquela pessoa que para e senta o dia todo na frente da televisão. Fazer atividade social, a pessoa que sai com os amigos, que vai na praça jogar dama, já está fazendo uma atividade social. Participar de atividades em grupo, como nós temos aqui o Pró-Idoso em Mojimirim, que é muito útil, porque a pessoa se reúne, faz atividade física, faz jogos, e isso preserva a capacidade da memória da pessoa. Tem um estudo muito interessante, de 1986, que é o estudo das freiras. Esse estudo das freiras foi um marco, que a partir daí se passaram a fazer estudos. É um estudo maravilhoso, é de estudar rezando. Então, esse estudo pegou um grupo de freiras na Alemanha, que eram pedagogas, todas tinham uma boa formação, todas tinham o mesmo estilo de vida, todos comiam praticamente ali igual. Então, é um grupo muito homogêneo e todas doaram os seus cérebros para estudo. Nesse estudo, observou-se inicialmente que freiras entre 75 e 104 anos tinham, apesar de todas as semelhanças, estilos de vida diferentes. Sempre tinham aquelas que eram mais recatadas, mais quietas, ia lá, faziam as suas orações, participava do básico e ia ficar quieta. E tinham aquelas que eram ativas, cuidavam da horta, cuidavam da comunidade, cuidavam de outras coisas. Essas freiras, observou-se na evolução do quadro que os testes para a demência evoluíram muito mais rapidamente nas que não faziam nenhuma atividade. Demonstrando, então, que as ativas estavam mais protegidas do desenvolvimento de demências. Exatamente, mais que isso. Como elas doaram o corpo, foram depois retirados os cérebros dessas freiras e foram estudados. Observou-se que o quadro da demência não correspondia exatamente à evolução do cérebro. Cérebro muito mais atrofiados, de pessoas muito mais ativas, tinham uma memória muito melhor do que aqueles cérebros ainda pouco preservados de pessoas inativas. Isso é a tal reserva cognitiva? Isso é a tal reserva cognitiva. Ter armazenado ao longo da vida a capacidade de realizar muitas atividades vai levar a um desfecho dessas pessoas conservarem mais habilidades até o fim da vida? Exatamente. Além disso, isso precisa ser mantido mesmo na plenitude. Por exemplo, a gente fala para a pessoa estudar alguma coisa, que não que ela vá usar. Né? Vai lá estudar uma língua, vai aprender uma atividade de bordado, vai aprender uma atividade nova, ele vai ajudar a preservar a memória dele. E isso vai servir ao longo de anos ainda. Então, isso é definido como uma situação assim, bem estabelecida, já bem estudada, que melhora a qualidade de vida e evita a demência, mesmo a pessoa tendo a doença. Muito interessante. Isso vale para todos os tipos de demência? Isso vale para todos os tipos de demência. Tem um tipo de demência que... Pode falar. Você pegar, por exemplo, a demência vascular, isso é particularmente benéfico. Né? Porque a demência vascular é uma pessoa que não tem a genética para ter uma doença de Alzheimer, ou até pode ter, mas aí ela se associa a uma demência vascular, que seria a demência mista, e que é bem devastador, mas que ela, ao longo da vida, se ela cuida da pressão, cuida da diabetes, cuida de fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, cuida do colesterol, ele previne pequenas áreas de isquemia no cérebro que no futuro vão trazer demência.
Essa é uma demência onde o resultado é melhor, mas em todas as demências o resultado é bom. Perfeito, muito legal. Edmilson, existe um tipo de demência em que a memória não é a primeira coisa a ser afetada, é o comportamento? Isso é muito interessante. Na demência frontotemporal, muitas vezes a filha traz a mãe e fala: "Ih, ela perdeu o filtro. Ela está falando tudo que ela pensa. Ela mudou o comportamento." Ou então assim: "Ó, minha mãe ontem brigou no supermercado, ela nunca fez isso." Então você pega aquela senhora que a vida inteira brigou no trânsito, é normal para ela. Mas aquela que nunca brigou no trânsito, de repente briga, alguma coisa de errado está acontecendo. E a demência frontotemporal, nem sempre a perda da memória é perceptível ou não é a primeira coisa que acontece. Além disso, a perda da memória flutua. Então, tem dias que ela não lembra de nada, tem dias que ela lembra de tudo. Isso confunde muito os familiares e acha que ela tem um problema mental, uma doença mental, quando, na verdade, ela tem uma demência. E aí, nessa demência frontotemporal, a pessoa vai perdendo filtros e começa a fazer coisas muito inadequadas às vezes. Por exemplo, ficar nu, falar coisas de cunho sexual num momento muito indevido. Acontece também. Acontece, mas não precisa tanto. Você imagina uma senhora que começa a dar opinião sobre as noras numa reunião de família. É um transtorno. Mas um estrago muito pior, então. Eu tinha pensado só em coisas leves. Então, traz uma confusão para a família, né? E a família demora muito para compreender isto. E às vezes isso vai gerando até mágoas, ressentimentos, quando na verdade, se já houvesse um diagnóstico mais precoce e a família já tivesse bem informada, talvez isso pudesse ser manejado de uma maneira mais leve, né? Dando menos valor afetivo a esse prejuízo de comportamento do Uma das idoso. coisas interessantes para o paciente de demência, seja frontotemporal, seja Alzheimer, é a gente saber que algumas coisas são devido à demência, que não adianta o familiar valorizar aquela opinião, que aquilo lá não é uma opinião sincera, não é uma opinião real, né? Filtrada, com como todo mundo tem opinião e pensa para falar. E como aquele mesmo indivíduo estaria pensando anos antes. Aquele indivíduo teria, não fosse a doença, uma opinião e um comportamento diferente. Uhum. Ele não iria deixar de ponderar. Qualquer opinião deve ser ponderada. Perfeito. Mas é que ele deixa de ponderar. Então, na prática, o papel do médico em relação à família do paciente com perda de memória ou alteração de comportamento deve ser de que maneira? Esse relacionamento do médico com a família e com o paciente é muito interessante. Você precisa, primeiro, ter confiança da família. E isso não se adquire simplesmente dando um diagnóstico correto. Se adquire orientando a família sobre as dificuldades pela qual ela vai passar. E orientando a família a saber o que ela deve valorizar, o que ela não deve valorizar. Então, por exemplo, ela fala: roubaram o meu prato que eu guardei aqui tantos anos. Tudo bem, ela não se lembra onde guardou e alguém vai achar um dia, mas não adianta brigar com ela porque não roubaram, não, aquela pessoa que ela está acusando é inocente, não adianta brigar com a pessoa que ela está acusando. Tem que pesar o que é da doença, o que não é. Então, esse relacionamento... Pode comprar o discurso de que foi roubado e tirar satisfações, é isso? Cabe ao médico passar essas orientações, né? É assim que funciona. Essa doença vai evoluir com essas dificuldades, por exemplo, se você não deixar ela no sol ou em ambiente claro durante o dia, à noite ela não vai dormir, porque você acomodou ela muito bem para dormir durante o dia, à noite o jogo do claro e escuro ela não fez, e para a pessoa que já está demenciada isso é importante. Bagunça o ciclo sono-vigília, não é isso? Bagunça. Então, o relacionamento do médico com a família é importante para dar orientações básicas da evolução da doença, para tirar dúvidas. Você imagina alguém que está lidando com um familiar demenciado e nunca imaginou que isso iria acontecer na vida dele, não está preparado para isso, e cada dia é uma surpresa.
ele só tem o médico para orientar. Perfeito. Esse relacionamento é extremamente importante. E até no sentido do médico poder ajudar essa família a acessar outros recursos terapêuticos, uma rede multiprofissional. Você mencionou agora o papel do neuropsicólogo como alguém que vai detectar, triar quais alterações cognitivas a gente tem que tratar, abordar, vão ser as dificuldades do paciente e da família, não é isso? Então, o papel da neuropsicóloga é muito interessante, porque a neuropsicóloga ela começa fazendo o diagnóstico, aplicando a bateria de testes. Depois disso, ela pode passar a servir como estimuladora. Ela vai estimular o paciente, ela vai dar jogos, ela vai dar funções, missões para essa paciente para ajudar a preservar a memória. E, além disso, ela vai passar a cuidar da família, que está lidando com uma situação de angústia extremamente grave, que, desorientada para aquela situação, ela vai receber de alguém que já sabe o que vai ser feito, que vai dizer, fala, olha, é assim que funciona, é assim que tem que ser cuidado. Perfeito, perfeito. Essa ideia da equipe multiprofissional vira o resultado para melhor para todo mundo, né? Edmilson, uma pessoa que teve um AVC, um derrame cerebral, é comum que ela evolua depois para uma demência? Olha, ela pode evoluir para uma demência até a partir do primeiro AVC, dependendo da região do cérebro que foi atingida. Não é o mais comum. O mais comum é aquela pessoa que tem várias áreas de isquemia, vários AVCs pequenos, e que isso começa a levar a uma dificuldade de memória, uma dificuldade de marcha, uma dificuldade de equilíbrio. E aí é necessária uma investigação para descartar outras doenças que também levariam a isso, como um tumor na região frontal, como uma hidrocefalia, que também leva à demência, que também leva à dificuldade de marcha. E aí faz um exame de imagem, uma Uma ressonância. ressonância vai ajudar a definir. Uhum. Então, essa é a demência vascular? Demência vascular, ela é uma demência mais difícil de tratar. É uma demência que evolui de uma forma mais devastadora, porque ela geralmente está associada a uma série de situações já com o organismo mais fragilizado. O paciente que teve AVC ou que tem isquemias cerebrais repetitivas, ou ele tem uma hipertensão grave, uma diabetes não bem controlada, uma hipercolesterolemia grave, ou uma ateropatia, uma doença arterial com obstruções, que não somente atinge o cérebro, como atinge várias partes do corpo. Então, às vezes, vai atingindo aos poucos sem que a pessoa perceba. Exatamente. Uhum. E evolui insidiosamente, evolui lentamente. Perfeito. Essa é uma característica de mais difícil tratamento, você disse. Então, quer dizer que a ideia seria evitar que ela acontecesse, evitar que ela chegasse? Exatamente. A melhor forma de evitar a demência, de tratar a demência, é evitar. Para isso, aí você tem que começar a sua vida saudável bem mais jovem, né? A partir de 30, 40 anos, cuidar de uma alimentação saudável, controlar colesterol, glicemia, pressão arterial. Fazer atividade física é fundamental. Se tem uma coisa que é extremamente benéfica, é atividade física. Goste ou não goste, tem que fazer. É uma coisa obrigatória, porque isso vai repercutir muito na sua capacidade. Por exemplo, está demonstrado que a pessoa que tem menos força nas pernas, ela vai ter mais demência. Ela vai se acomodar mais, ela vai parar, ela vai sofrer mais quedas. Então, se você tem uma atividade que reforça a sua musculatura, você vai tratar do cérebro também. Perfeito, perfeito. Quer dizer, a demência vascular é causada por diabetes, colesterol, sedentarismo. O negócio é evitar todos esses fatores de risco desde o quanto antes, desde mais cedo possível. Não adianta tratar depois que ficou demenciado. Então você que vai ter que esquecer de comer esse torresminho aí, pelo menos não esquece de mandar para todo mundo da sua lista, compartilhar esse vídeo, para que as pessoas também possam aprender com a gente, assim, com o Dr. Edmilson. Dá o like aí. Edmilson, outra coisa interessante aí, aquela demência em que o indivíduo também está tremendo muito.
relacionada, por exemplo, ao Robin Williams, não é isso? Muito bem. Robin Williams é excelente ator, Bom Dia Vietnã, Patty Adams, são filmes que levaram a alegria e a esperança para lugares bastante devastados, que eram fronte de guerra e os hospitais. Né? É dali que popularizou Doutores da Alegria. Então, você levar a esperança e levar a alegria para os lugares onde tem muita dificuldade é admirável. Robin Williams foi acometido por doença de Corpus de Levy. E doença de Corpus de Levy, ela inicialmente se confunde com a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, ela só vai provocar demência nas fases bem avançadas, nas fases finais da doença. Já a doença de Corpus de Levy, ele começa com os tremores e a rigidez da doença de Parkinson, mas ele também começa com delírios, com alucinações. É comum, antes da instalação da doença, a pessoa ter sonhos extremamente vívidos e, às vezes, se levanta e briga no meio do sonho, porque existe um transtorno comportamental do sono REM, que é relacionado à mesma fisiopatologia da doença. As alterações do ciclo do sono, as alterações de humor, os delírios, associadas a uma síndrome parkinsoniana, que seria os tremores, mas não é pela mesma fisiopatologia, não é pela mesma causa da doença de Parkinson, é o que compõe a doença de Corpus de Levy. E é uma demência também bastante difícil de lidar. Evolui mais rápido? Porque, além da evolução, ela leva um transtorno de comportamento, de irritabilidade, agressividade, mudanças do sono. E flutua muito? No início flutua, mas essa é uma doença que rapidamente ela demencia. Então, quer dizer, se o indivíduo que vai ter ali, ao longo de alguns anos, o aparecimento de problemas motores, tremor, rigidez, aparecimento de problemas de memória, quando a memória compromete primeiro, chama de demência por corpúsculos de Levy, e quando é o movimento que altera primeiro, chama de Parkinson? A doença de Parkinson, ela tem uma causa e um mecanismo diferente da doença de Corpus de Levy. Por isso que separa as doenças. Mas, clinicamente, a demência de Parkinson não começa no início da doença, ela é do final da doença. Realmente, a doença de Parkinson evolui por muitos anos antes de aparecer a demência de Parkinson. Coisa que é rápida na demência de Corpus de Levy. Perfeito, perfeito. E esse tratamento é um pouco mais difícil, você comentou? De responder Ele responde menos aos medicamentos. Perfeito. Ele responde menos. E aí, essa pessoa que tem alterações motoras, ela deve fazer atividade física mesmo assim? Deve. Hoje nós temos... Isso é bem importante, né? Personagens, né, ou professores de educação física, que se especializaram em idosos ou pacientes com dificuldade motora. Então, eu tenho vários pacientes que tiveram AVC, ou pacientes com demência, ou pacientes com um quadro de restrição de movimentação importante, que o personal vai em casa, o professor de educação física vai em casa, faz aquilo que está na capacidade do paciente, dá para ele estimulação cognitiva, junto com a estimulação motora. Né? E isso é extremamente útil. Eu mesmo não dispenso mais minha personal desde que eu fiz 60. Oh, maravilha! Então foi ontem. Exatamente. Edmilson, às vezes as pessoas perguntam assim, falam, olha, minha mãe está com Alzheimer, de repente ela chega e fala, me leva para casa, eu quero ir embora para casa, mas a gente já está em casa, mãe. Como a pessoa, como a família deve agir num caso como esse? Olha, isso é muito comum. O que a pessoa tem na memória é a casa de muitos anos atrás. Então, ela quer a mãe, ela quer os parentes que existiam naquela época e ela quer ir para casa. Ela não reconhece aquela casa como dela. Isto não é uma situação difícil de contornar.
Só é difícil quando os familiares batem de frente. Se você concordar com ela, disser que daqui um pouco nós vamos, acalmá-la de uma outra forma, isso você vai conseguir ter controle da situação. Eu ouvi de uma psicóloga, a Denise Stort, Um abraço aí para você, Denise Stort. numa conferência, que a memória vai, mas o sentimento fica. Então, se você briga com um paciente de Alzheimer porque ela está errada, daqui 5 minutos ela não lembra mais da briga, mas ela se sente magoada, ela vai se sentir mal com você, ela vai começar a não se dar bem com você, não pelo motivo da briga, mas pelo sentimento. O sentimento fica, ela vai acumulando aquilo. Então, o paciente de Alzheimer não deve ser confrontado. Não que a gente tenha que fazer tudo o que ele quer, mas também a gente não tem que falar tudo o que tem que falar, né? Então, a gente deve fazer aquilo de forma tranquila, sem discordar verbalmente dela, sem tentar ensinar para ela o que ela não vai aprender, que a casa ali é dela, que hoje é outro dia, que aquele dia não existe mais. Isso não adianta, você vai ensinar, ela não vai aprender. Mas se você der carinho, atenção, ela vai se acalmar e você vai conseguir lidar com essa situação. Perfeito. Edmilson, se eu fizer um exame de sangue hoje, sendo jovem ainda, eu consigo descobrir se no futuro eu vou ter Alzheimer? Desde jovem, não, mas na idade adulta, bem antes do aparecimento da doença, sim. Olha aí. Você tem acúmulos de proteína beta-amiloide no cérebro, que você também percebe no sangue. Além disso, você tem um PET amiloide, que é um PET-CT que é feito especificamente para se investigar se tem no cérebro já a deposição de proteína amiloide, e você tem exame de líquor, que também pesquisa a proteína, tanto amiloide quanto tal, que são sinais da doença. O que se questiona hoje é qual é a utilidade deste exame feito de forma tão precoce, uma vez que ainda não temos tratamento para essa fase da doença. Então, esse doente ele não tem demência, ele tem doença. E essa doença não é tratável nessa fase. Os medicamentos que nós temos disponíveis, mesmo os mais modernos, não trazem benefício nessa fase nenhum. O que traz benefício é a mudança de comportamento. Mas isso aí, independente de você ter ou não a proteína para Alzheimer, ela traz benefício para todos os tipos de demência. Então, todo mundo precisa se cuidar. Maravilha, olha só. Você teve algum caso com sintomas muito estranhos, muito diferentes, para você contar aqui para o nosso telespectador? Algum caso? Olha, não são estranhos, mas são diferentes e chamativos. Por exemplo, aqueles pacientes que começam com mudança de comportamento, né? Também é chamativo aquele paciente que, de repente, está tudo bem na vida dele, tocando a família e convivendo muito bem com todo mundo, inclusive tocando alguns negócios, e, de repente, se descobre um rombo na conta bancária. Coisas desse tipo chamam a atenção numa fase onde a doença não foi percebida por ninguém ainda. E aí você começa a investigar a partir de um evento específico. E não é estranho, mas para o médico é esperado, para a família não. Uhum. Nós estamos de verdade mais perto da cura do Alzheimer? Estamos caminhando. Hoje nós temos alguns medicamentos, donanemab, por exemplo, que são imunobiológicos. Esses medicamentos, eles diferem dos medicamentos tradicionais pelo seguinte: os medicamentos tradicionais, eles aumentam a colina no cérebro e melhora a memória por algum tempo. Isso serve para todos os tipos de demência
E isso não é um tratamento para a doença, é um mecanismo de melhorar a memória sem tratar a doença, especificamente falando. Já os imunobiológicos, eles retiram, eles destroem a proteína beta-amiloide que se deposita no cérebro do paciente de Alzheimer, e isso é a causa da doença. Em que fase que usa do doença do Alzheimer? No começo ou mais para frente? No começo, só funciona no começo. Só funciona no O começo. problema é que esses medicamentos, além de terem alguns efeitos colaterais, eles, como algum edema cerebral, pequenas hemorragias, o benefício que ele trouxe para os pacientes, do ponto de vista prático, que é a melhora da memória, foi equivalente aos tratamentos tradicionais. Apesar disso, não tem muito que ainda que a população comemorar, mas os médicos têm, porque se abre uma nova porta, e nós sabemos que no futuro esse tratamento vai ser viável com novos medicamentos, com melhores condições que a ciência está evoluindo. Então, achou-se um caminho para tratamento específico da doença de Alzheimer. Então, desenha-se um futuro melhor. Perfeito. Isso é uma coisa da gente se encher de esperança para um futuro em que os impactos vão ser menores, né? Exatamente. As pessoas têm esse bem que é o funcionamento cognitivo, cerebral, que elas desejam muito preservar, né? Isso é fundamental, né? Faz parte do ser humano. Quando você perde a sua capacidade cognitiva, você perde a principal característica do humano. São os sentimentos e o cognitivo. Maravilha. Edmilson, aqui para o nosso momento Pílula de Conhecimento do podcast, o que você acha que todo mundo devia saber sobre essas doenças, que quase nunca é dito, ou que é uma informação assim, que realmente é algo para ser levado? Olha, vamos lá. Uma coisa que raramente é dita, e não exatamente a respeito da doença, mas que é de extrema importância, e eu acho que hoje ainda, mesmo no meio médico, a gente não lida muito com isso, é cuidar do cuidador. O cuidador é alguém extremamente importante dentro do paciente, da vida da pessoa com Alzheimer e da família. É uma pessoa que abdica da sua vida, porque quem cuida de um paciente com Alzheimer não tem dia, não tem noite, não tem feriado, não tem fim de semana, são 24 horas, 365 dias por ano. E muitas vezes essa pessoa é sobrecarregada e ela acaba adoecendo também. Então, nós precisamos criar redes de apoio para os cuidadores. Eu acho que isso é fundamental e isso é uma coisa que raramente é dita. Nós precisamos, para melhorar a qualidade do paciente, também melhorar a qualidade de quem cuida. Maravilha, mensagem maravilhosa. Aliás, cuidar do cuidador é sempre um capítulo importantíssimo em qualquer estudo de demência, né? Se a gente não cuida do cuidador, aí o cuidador não cuida do paciente. Sim. A gente perde. Muito bom, pessoal. Nós estamos aqui caminhando para os nossos momentos finais. O papo foi muito bom, papo sobre demências, mas foi inesquecível, tenho certeza, para você também. Edmilson, para a gente ir finalizando, então, conta aí o que é que você poderia dizer como mensagem final e pensando numa pessoa mais jovem que está preocupada se vai poder desenvolver isso, uma mensagem de tranquilização, mas um caminho também. Sim. Olha, para quem se preocupa se um dia vai ter Alzheimer, ou se um dia vai ter qualquer tipo de demência, não adianta esperar lá para se cuidar. Aí já passou da hora. O negócio é se cuidar o quanto antes, com atividades saudáveis. Leia, pratique esportes, pratique atividade física, escreva, participe de roda de amigos, tenha uma vida saudável, tenha uma alimentação saudável, cuide do seu corpo, que lá no futuro o seu corpo vai retribuir para você. Excelente. Edmilson, muito obrigado por ter vindo,
Você é um querido amigo do meu pai desde longuíssima data, então eu tenho desde pequenininho esse contato. Prazer imenso tê-la aqui. Agradeço de verdade. Obrigado, Elias. Eu também agradeço a oportunidade. É muito bom estar aqui contribuindo e fazer parte desse grupo, já que essa família do Hospital 22 de Outubro tem esse intuito de oferecer coisas boas para a comunidade. Gostou? Então, dá um like, compartilha e até a próxima, pessoal. Um abraço.